Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Levítico capítulo 23. Hoje vamos considerar os versos 15 a 23. Vamos considerar hoje a solenidade da Pentecostes, quarta festa, Levítico capítulo 23, verso 15. Hoje vamos considerar, então, a solenidade de Pentecostes, a quarta. E vamos ver como que ela se cumpre na igreja. Amém, irmãos? Amém. O Chico aqui abriu a reunião, falando da experiência de Paulo. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi que Paulo ele estava recalcitrando contra os aguilhões e Chico disse que ele estava lutando contra as evidências, não é mesmo? E nós? O quanto nós resistimos contra as evidências? Será que nós precisamos ter as nossas ilhargas feridas para que nós não resistamos? Muitas evidências, e essas são reveladas nas Escrituras. Nós temos visto desde da Páscoa, e depois vimos como ali a Páscoa se cumpriu no que diz respeito à nossa salvação. Nós fomos libertos do mundo, e uma vez libertos, nós experimentamos ali a experiência dos asmos, que fala de um período que é a nossa santificação, uma vida sem fermento. Amém, irmãos? Amém. Depois do que nós vimos, depois dos asmos, o que vem? Os irmãos estão na memória ruim. As primícias. A Railda está com a memória boa. Graças a Deus, lembrou. Nas primícias nós vemos a respeito da vida de ressurreição. Jesus foi feito as primícias dos que dormem, certo? Nós vimos como que é possível andarmos em novidade de vida, viver em Cristo, viver no Senhor. E agora nós vamos ver nesta quarta festa, a festa de Pentecostes, nós vamos ver como que isso se cumpriu na igreja. Amém, irmão? Nós vamos ver algumas características da igreja reveladas aqui nesta solenidade de Pentecostes. É interessante como que também é algo que o Chico falou, né? Que ele falou da luz, de sermos luz no Senhor, e como que esse atributo de Deus, né? Deus é luz e nele não há treva alguma, como isso se cumpre em Cristo e na igreja.
irmãos, temos que manifestar os atributos de Deus que são comunicáveis, nós devemos manifestar em nossas vidas. E tudo que o Senhor pensou e projetou dele mesmo para ser refletido no homem, ele sempre pensou em termos da igreja. Então, veja, não existe crente de carreira solo. Não existe. Tudo que você pode ser em Cristo, tudo que você deve ser, segundo o que Ele planejou, você o será sempre no contexto da igreja. Então, se alguém não quer estar ou não quer permanecer com o povo de Deus, infelizmente ele não terá como manifestar, ou felizmente, né, esses atributos. Então, nós vemos a luz de Deus, né? O Senhor falou que nós devemos ser luz. Esse é um atributo de Deus manifestado na igreja, né? Vós sois o sal da terra, né? Ele não falou para um indivíduo. Você não pode ser sal sendo um indivíduo isolado. Você não pode ser luz sendo um indivíduo isolado, né? Toda a questão do serviço, ele é produzido, ele é executado num corpo, né? Nós não podemos servir a Deus isoladamente, nós não podemos exercer as virtudes de Cristo também isoladamente, né? Eu sei que é difícil nós andarmos juntos, é difícil, né? As nossas imperfeições se manifestam quando estamos juntos. Se eu estou isolado, ninguém percebe as minhas imperfeições. Se eu estou isolado, eu não preciso manifestar o perdão. Se eu estou isolado, não tem como eu expressar o amor. Então percebe que tudo depende da nossa experiência como igreja. Então por isso é importante, irmãos, que nós consideremos que, como o Chico falou, né, que as evidências estão reveladas, né, nas Escrituras, e nós não temos nenhuma justificativa de ficarmos aquém daquilo que foi revelado. Né? Todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade já nos foram dadas em Cristo. Então, assim, só não pratica a vida da igreja quem não quer. Só não pratica quem não quer. Se você quiser viver essa realidade, né? Essa realidade do corpo de Cristo, a vida da igreja, isso está franqueado a todos que desejarem. Amém? E esta ainda eu ouso dizer que é a vida normal do crente, né? Nós não temos outra vida, outra maneira de viver. Veja, o que perseguia, né, tenazmente o povo de Deus, o Saulo, né, aquela luz que resplandeceu mais vigorosa do que o sol ao meio-dia, né? Aquela luz queimou os olhos dele para as opiniões que ele tinha a respeito dos discípulos de Jesus. Não é mesmo? Ele tinha os seus conceitos, né? Até no seu zelo religioso, ele tinha as suas críticas, né? O seu ódio,
contra aqueles que seguiam Jesus. Então ele ficou cego para os defeitos dos irmãos, não é mesmo? Ele não via mais nenhum defeito nos irmãos, porque ele viu o Senhor. Então, quando nós vemos muito defeito nos irmãos, é porque nós estamos vendo um pouco de Cristo. Então você tem uma visão míope dos irmãos. Você só vê imperfeições. Mas se você encontrar o Senhor, se você vê o Senhor, então você vai ter uma outra visão dos irmãos. E a coisa mais linda que eu vejo assim nessa experiência, uma das coisas mais lindas a respeito da igreja, nessa experiência de Paulo, é que quando ele recobrou a vista, a primeira pessoa que ele viu foi o irmão. Não é mesmo? Poderia ter visto um camelo, qualquer outra coisa, né? Mas ele viu um irmão. Né? Então nós precisamos realmente ter essa visão, né, de Cristo, que vai nortear, né, toda a nossa visão acerca da igreja. Amém? Amém, Senhor, nós pedimos a Tua graça mais uma vez que estamos diante da Tua palavra. Nós clamamos, Senhor, por revelação, clamamos por visão. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela venha aclarar nossa visão, que possamos ver como Tu vês. Ó Deus, rogamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra venha nos limpar de todo preconceito, que a Tua palavra venha nos limpar, Senhor, ó Deus, de tudo que realmente nos impede de ver como o Senhor vê. Pedimos em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura então, irmãos, desses versos. Verso 15 até o verso 22. Depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também como pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos, e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Então, fazendo uma breve recapitulação, né? Nós vimos que esta é a quarta celebração, a quarta festa, né? A festa de Pentecostes, como nós lemos aqui, era celebrada 50 dias após o dia das primícias.
Então nós temos um conjunto de 7 festas do calendário judaico. 3 dessas festas eram comemoradas na primavera: Páscoa, Asmos e Primícias. E as 3 últimas eram comemoradas no outono: Trombetas, Expiação e Tabernáculos. E no meio estava a festa de Pentecostes, 50 dias após as primícias. O cumprimento, irmãos, nós estamos vendo sempre a festa e o seu cumprimento. O cumprimento dessa festa aconteceu no dia de Pentecostes, nos dias de Jesus, quando Jesus havia sido assunto aos céus. Convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Atos capítulo 2. Nós vamos ver quando que se cumpriu isso, o cumprimento desta festa. Nós temos visto, irmãos, as evidências, para que só não creia quem não quiser, Esse é a condição. Só não vai crer quem não quiser. Nós vimos nas 3 primeiras festas o cumprimento literal, nos detalhes. Até os dias da semana foram cuidadosamente orquestrados por Deus. As figuras foram completamente cumpridas em Cristo. Nós vimos aquelas figuras do feixe de cevada, como que realmente tudo foi cumprido literalmente. Então, mesmo aqueles judeus daqueles dias, eles teriam a plena condição de crer, e muitos creram, Muitos sacerdotes, muitos religiosos, eles creram no Senhor. E nós vemos aqui em Atos que aqueles dias se cumpriram, Aqueles 50 dias se cumpriram, e aconteceu isso que nós vemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então, foi neste lugar, no cenáculo ali, eles reunidos, veio um vento impetuoso, um som como de um vento, e encheu aquele lugar, e eles foram batizados, no Espírito Santo. Então, nós vemos o cumprimento da promessa. Capítulo 1 de Atos, versículos 4 e 5. Nós vemos aqui a promessa que foi dita, E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Jesus, ele ficou pelo período de 40 dias, depois de ressurreto, entre os discípulos, e foi assunto aos céus, e no 50º dia aconteceu o cumprimento da promessa. Amém? Então, aqui nós lemos: esperassem a promessa do Pai. Irmãos, o Senhor é fiel. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Amém? E há pouquíssimas coisas ainda a serem cumpridas. Então nós podemos ter plena convicção. Nós temos visto isso nessas solenidades. Como que Deus tem cumprido tudo que Ele prometeu, literalmente, irmãos. Tudo que Ele falou, todas essas figuras, nós vemos cumpridas em Cristo. Amém? Então, a promessa foi cumprida, o Espírito Santo foi enviado, o poder do Espírito foi demonstrado naqueles 120 ali reunidos. Nós vemos ali a gênese da igreja, quando o Espírito Santo veio sobre eles ali, começou a igreja. Então veja,
nós vemos que no ano em que o Senhor morreu, a Páscoa se cumpriu numa sexta-feira. O dia das primícias, nós vimos que foi em um domingo, o 16 do mês de Nissan. E o dia de Pentecostes, celebrado 50 dias depois, também foi um domingo. Então, nós vemos cumprindo as datas, literalmente como o Senhor havia estabelecido. Amém, irmãos? Então, naquele dia, naquele domingo, 16 de Nissan, quando o Espírito Santo desceu ali sobre aqueles 120, naquele mesmo dia, estava sendo oferecido os holocaustos no templo, né? Havia o holocausto contínuo, né, que era celebrado toda manhã, e depois foram celebrados no templo os sacrifícios do dia de Pentecostes, conforme nós lemos aqui em Levítico 23. Então veja, aqueles mesmos judeus que viram, né, o cumprimento literal das festas em Cristo, né, ele sendo crucificado na sexta-feira, ressuscitado no domingo, todos aqueles sinais, o terremoto, né, as trevas que viram sobre a terra, né, os santos sendo ressuscitados, entrando na cidade, todas essas coisas aqueles homens viram. E também aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, né, aquela manifestação do Espírito, eles falando em outras línguas, né, falando, cada um entendia, cada um ouvia na sua língua materna. Tudo isso, irmãos, aqueles judeus eram testemunha. Então todos eles poderiam crer naqueles sinais impressionantes, né? O Senhor estava cumprindo ali. A palavra diz aqui em Atos capítulo 2 mesmo, versículo 6: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então veja, toda aquela população puderam contemplar e vendo o cumprimento da palavra de Deus. Verso 12: todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E depois nós vemos que Pedro explicou o que isso queria dizer, né? A partir do versículo 14. Então, irmãos, não é de se admirar que naquele mesmo dia quase 3.000 almas se converteram. Verso 41: de sorte que foram batizados dos que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Né? E também agora, vindo aqui no capítulo 4, nós vemos aqui a multiplicação dos discípulos, né? Verso 4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E agora, capítulo 6, versículo 7, diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, muitos deles que conheciam as escrituras do Velho Testamento, que conheciam as práticas, os rituais, eles estavam vendo tudo aquilo se cumprir na pessoa de Cristo, na pessoa dos discípulos. Então, eles creram no Senhor Jesus. Irmãos, este é o objetivo
dos sinais. A nossa fé deve ser edificada, fortalecida, ao vermos os sinais sendo cumpridos. Amém? No final do livro de João, do Evangelho de João, está escrito que Jesus operou em presença dos discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais no Filho de Deus, para que nós tenhamos vida nele. Esse foi o objetivo. Então, quando nós estamos aqui olhando, comparando essas festas com o cumprimento delas no Novo Testamento, isso deve edificar nossa fé. Não é uma mera curiosidade, não é, olha só, realmente, olha só como coincidiu, não. Nós temos que nos maravilhar, e isso deve edificar a nossa fé, irmãos. Então, voltando aqui para o Velho Testamento, né? Nós vemos também que há uma relação. Lembra que na primeira vez que eu compartilhei, eu falei que nós vamos ver o plano de redenção explicado nas festas. Começa lá com a Páscoa, não é mesmo? E vai seguindo festa por festa. Nós vamos olhando o desenvolvimento do plano de redenção, né? Que já estava ali predito nas 7 festas. Então, para os judeus, irmãos, a dedicação da colheita, que nós vemos ali nas primícias, né? Que eram os primeiros frutos da colheita da cevada, era complementada com o fim da colheita. Então, tanto que Pentecostes também é chamada de a festa da cega do trigo. Então, começava com a colheita dos primeiros frutos da cevada, primícias, e terminava com a festa de Pentecostes, que era a festa do final da colheita. Primeiro era colhida a cevada e depois colhido o trigo. A cevada representa Cristo na sua humanidade, o trigo na sua divindade. Então, nós vemos que existe então esta ligação de uma festa com outra, né? Da mesma maneira, quando o povo foi libertado do Egito, né, que foi a Páscoa, essa festa foi complementada pela entrega da lei, né? E interessante, irmãos, que a entrega da lei coincidia com a data de Pentecostes. Olha só, coincidia, né? Será que era coincidência? Ou será que o Senhor queria mostrar alguma coisa para nós, né? Então nós podemos afirmar, irmãos, sem nenhuma dúvida, que o sacrifício de Jesus na cruz, ou seja, a Páscoa, a nossa Páscoa, foi complementada quando o Espírito Santo formou a igreja, né? Da mesma maneira que a Páscoa literal, que foi a saída do Egito, foi complementada com a entrega da lei, a nossa Páscoa, o sacrifício de Jesus, foi complementado quando o Espírito Santo desceu e formou a igreja. Não que o sacrifício de Jesus não tenha sido suficiente, é o cumprimento do que Deus havia planejado, né? O sacrifício de Jesus na cruz o resultado foi ter sido gerada a igreja. Amém? Então, a colheita que começou no dia das primícias, com a colheita da cevada, se consumava em Pentecostes, né? O processo que começou lá no Êxodo foi confirmado no Sinai, com a entrega da lei. E a ressurreição de Cristo foi consumada, de certa forma, com a formação da igreja no dia de Pentecostes. Amém? Então, quando nós falamos de igreja,
nós não temos como separar isso do sacrifício de Jesus. Foi o sacrifício dele que comprou, que gerou a igreja. Amém? Por isso que é um assunto, irmãos, tão importante. Nós não temos como desvincular, né, a igreja do sacrifício de Jesus. E quando nós falamos de igreja, sempre deve nos vir ao coração o preço que foi pago para que a igreja fosse formada. Por isso que nós não podemos tratar a igreja de qualquer maneira. Nós temos que ter grande consideração, porque a nossa unidade, a nossa expressão de igreja, o fato de sermos igreja, custou o sangue do nosso Senhor. Amém? Vamos considerar algumas coisas acerca do caráter da igreja revelado aqui nesses versos de Levítico 23. Então vamos voltar nossas Bíblias aqui para Levítico capítulo 23. Os versos 15 e 16, nós lemos assim: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis uma nova oferta de alimentos ao Senhor. Então, nós vemos aqui, pensando nos detalhes dessa festa, que alguns princípios estão ilustrados aqui nessa festa. O primeiro princípio é a questão da data incerta. Nós vimos que, quando nós estudamos as primícias, nós vimos que havia uma divergência entre os fariseus e os saduceus acerca de que dia deveria comemorar, né? Então, uns achavam que devia ser no domingo, e sempre no domingo seria uma data fixa, outros que essa data poderia variar de acordo com o calendário, né? Como nós mesmos sabemos, né? Por exemplo, se o Natal cai numa segunda-feira no ano seguinte vai cair na terça-feira. Então havia uma divergência entre eles. Então, sempre em relação às datas, havia uma incerteza se deveria ser comemorada fixamente num dia da semana ou se seria variada de acordo com o calendário. O que isso quer dizer para nós? O que isso tem a ver com a igreja? Essa data incerta, irmãos, nos faz lembrar que a igreja é um mistério no Velho Testamento. Amém? Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, precisamos daquilo que está revelado no Novo Testamento, para nós olharmos e vermos essas sombras da igreja no Velho Testamento. Então, essa incerteza a respeito da data combina muito com o caráter da igreja. Veja aí, deixa a sua Bíblia marcada aí em Levítico e vai rapidamente ali para Efésios capítulo 3. Versículo 9. Diz assim: demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então nós vemos aqui, irmãos, que a igreja é um mistério que esteve oculto em Deus. Não era algo revelado no Velho Testamento, né?
Os versículos 4 e 5 aqui de Efésios 3 diz assim: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aleluia! Amém? Você tem esse mistério revelado? Amém? Você conheceu esse mistério? Está aqui, revelado nas Escrituras. Aquilo que era oculto, irmãos, nós precisamos ter visão. Visão da igreja. Né? Não é só acharmos assim a respeito da igreja que é algo que você pode tocar, pode olhar, pode entrar, pode sair. Não. O apóstolo Paulo, quando falou ao rei Agripa, ele disse que ele não podia. Era impossível para ele ser desobediente à visão celestial. Visão é algo que você obedece. Não é algo que você tem para o seu próprio deleite, ou para se envaidecer. Não, eu conheço a igreja, eu conheço a doutrina da igreja. Visão é uma coisa que te ganha, ao ponto de você poder dizer como Paulo: não posso ser desobediente à visão. Quantas pessoas estão desprezando esta revelação, porque na verdade nunca tiveram uma visão que as ganhou, então flexibilizam a visão. Isso é para aquele tempo, né? Muitos dizem assim: eu posso ser igreja na minha casa, só com a minha família, né? Essa pessoa nunca teve visão nenhuma, porque a visão não te permite desobedecer. Amém? Então nós vemos as figuras do Velho Testamento e o cumprimento no Novo. Graças a Deus que o Senhor tem nos revelado a sua igreja. O que nós devemos fazer diante dessa revelação? Obedecer. Obedecer, Mabel. É só o que nos cabe fazer. Obedecer a visão celestial. Uma outra característica da festa de Pentecostes, que nós vemos que é nós vemos um cumprimento na igreja, mais uma evidência, é o fato de que Pentecostes era uma festa isolada. Não é mesmo? Nós temos as 3 primeiras na primavera, as 3 últimas no outono e no meio, Pentecostes. O que quer dizer isso? O que isso tem a ver com a igreja? Tem a ver, irmãos, que a igreja é diferente de Israel. Amém? Muitos creem, eu não concordo com essa visão, mas é uma visão possível, de que a igreja é a continuação de Israel, né? Mas nós sabemos, né, que há uma distinção nas Escrituras entre os gentios, Israel e a igreja de Deus. Não é isso que Paulo, se eu não me engano, fala aos Coríntios, né? Não me lembro exatamente o versículo onde está escrito, mas se alguém ia achar, ele fala que ele faz essa distinção: gentios, Israel e igreja de Deus. No mesmo versículo ele fala de três povos. Então eu acho que é muito simplista nós reduzirmos a igreja à continuação de Israel. E nós vemos também no plano de Deus, né, no final, na escatologia, que há uma tratativa distinta entre Israel e igreja. Então me parece que esta é
a visão mais bíblica acerca da igreja. Então a igreja é diferente de Israel. Com o cumprimento de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, versículo 1, como nós lemos, Deus iniciou uma nova etapa no seu plano de redenção. A igreja não é a continuação de Israel apenas, ou não é a continuação de Israel, é algo novo. Deus fez algo totalmente novo. Amém? Amém. Então, 1 Coríntios 10, 32. Vamos ler, esse texto é importante, 1 Coríntios 10, 32. Diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então nós vemos claramente aqui, né, o apóstolo Paulo falando de 3 povos distintos, né? Então, a igreja é algo novo, totalmente novo que Deus fez. Então, nós vemos, seguindo essa visão dispensacionalista, né, que nas 7 solenidades, as 3 primeiras destacam o plano de Deus e como ela afeta o indivíduo. As 3 últimas, nós vemos o plano de Deus em relação a Israel. Nós vamos ver agora, a partir da próxima vez que eu ministrar, a próxima festa nesse sentido. Mas nessa festa, especificamente em Pentecostes, irmãos, nós vemos algo que no Velho Testamento ainda não estava revelado, que era o plano de Deus em relação à igreja. Uma outra característica em Pentecostes, que nós vemos em Pentecostes, que também nos fala da igreja, nós vemos um intervalo perfeito, 50 dias. Nós vemos aqui em Levítico 2 maneiras de contar o tempo. Ele fala 50 dias, tanto que Pentecostes, a palavra Pentecostes, é uma palavra grega que significa 50º. 50. Então nós vemos 2 maneiras de contar o tempo aqui em Levítico, capítulo 23. 50 dias ou 7 semanas inteiras até ao dia seguinte, ao 7º sábado. Então, o que significa isso? Esse período, esse intervalo de dias perfeitos, 50 dias. Isso indica claramente, irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo. Por que isso? Nós vemos neste número 50 falar da perfeição de Deus. A palavra, o número 5, nós temos bastante sentido nos números da Bíblia, né? Por exemplo, nós temos o número 7 que indica a divindade, né? Ou a perfeição da divindade. O número 5 nas Escrituras, ele simboliza a graça de Deus. E o número 10, plenitude. 50, 5 vezes 10. Então nós temos aqui a plenitude de Deus manifestada, a perfeição de Deus manifestada na igreja. Então, Pentecostes era celebrada em um ciclo de tempo perfeito, né? 7 semanas, 7 vezes 7, mais o próximo dia, né? Então nós vemos aqui um tempo perfeito, né? 7 vezes 7. Aplicando isso à igreja, irmãos, nós podemos ver claramente a importância que a igreja tem nos propósitos de Deus. Veja, o Senhor
Jesus cumpriu a festa da Páscoa ao morrer no Calvário, certo? O Pai cumpriu a festa das primícias ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. Ele foi feito as primícias dos que dormem. E o Espírito Santo cumpriu a festa de Pentecostes ao formar o corpo de Cristo pelo batismo no Espírito Santo. Veja aqui em 1 Coríntios capítulo 12, o cumprimento disso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então, nós vemos nesse intervalo perfeito de tempo, nós vemos como que a igreja é o corpo de Cristo e como a perfeição de Deus está manifestada na igreja. Amém, irmãos? Uma outra coisa que nós vemos aqui cumprido em Levítico capítulo 23 é que é oferecida uma nova oferta de alimentos. Nós vemos aqui que havia uma oferta de alimentos que seria movida, uma oferta de alimentos. Então nós vemos aqui nessa oferta de alimentos que a igreja é a noiva do Cordeiro. Havia apenas 2 ofertas de alimentos aqui nessas solenidades. A primeira oferta de alimentos era no dia das primícias e agora em Pentecostes. Eram as únicas ofertas de alimentos aqui oferecidas. Ou melhor, aqui em Levítico são mencionadas apenas essas 2 ofertas de alimentos. Por que Levítico menciona apenas essas 2 ofertas de alimentos? Qual que é o sentido espiritual disso? O sentido, irmãos, é para realçar a ligação entre essas 2 festas. Há uma ligação íntima entre primícias e Pentecostes, entre a ressurreição de Cristo e a formação da igreja. Amém? Os irmãos conseguem compreender isso? A ligação que existe? Por essa razão que aqui em Levítico nós vemos a menção da oferta de alimentos apenas nessas 2 festas. Então é para esse fim, para realçar, que existe uma ligação estreita entre a vida do noivo, ressurreição de Cristo nas primícias, com a formação da igreja na descida do Espírito Santo. Amém? Então existe uma relação muito, muito viva entre o noivo, Cristo, primícias, e a vida da noiva, a igreja em Pentecostes. Amém, irmãos? Aqui diz, no texto que nós lemos em Levítico, nós lemos que esta oferta de alimentos, ela era normalmente oferecida junto com o holocausto. Olha só. Por que ela era oferecida junto com o holocausto? Porque o holocausto nos fala da morte perfeita do Senhor Jesus. Enquanto a oferta de alimentos nos fala da sua vida. Então nós temos aqui a morte do Senhor, representada no holocausto, e a sua vida representada na oferta de alimentos. A oferta de alimentos no dia das primícias fala do poder da vida incorruptível de Cristo na sua ressurreição. Veja aí em Hebreus capítulo 7. Veja, irmãos, nós estamos vendo essas coisas, como eu falei, não é para satisfazer a nossa curiosidade.
nós devemos ficar deslumbrados com a fidelidade de Deus, no cumprimento da sua palavra. E isso deve nos levar a nos comprometer mais com o Senhor e com a sua igreja. Amém? Esta é a razão de nós estarmos meditando nesse assunto. Hebreus 7,16: que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Então a oferta de alimentos no dia das primícias fala do poder da vida incorruptível de Cristo na sua ressurreição. Cristo, a primícia dos que dormem. Mas no dia de Pentecostes, essa nova oferta de alimentos nos fala da vida dele manifestada na sua noiva. Nós vamos ver isso em alguns detalhes dessa nova oferta de alimentos. Lembra que a primeira oferta de alimentos era um pão sem fermento. Mas espera aí, nós lemos aqui que era feita a segunda oferta de pão levedado. Como que isso funciona? Irmãos, aí é nós no plano de Deus. Amém? Nós somos esse pão levedado. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Então, oferta de alimentos das primícias simboliza o poder da vida incorruptível de Cristo na sua ressurreição. No dia de Pentecostes, aquela oferta de alimentos fala da vida dele manifestada na sua noiva, né? Manifestada na igreja. Então nós podemos, olhando essas duas solenidades juntas, nós podemos contemplar a união íntima que existe entre Cristo e a sua noiva. Amém? Quando Paulo fala, né, a respeito disso, dessa união, ele fala: grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, unidos a Cristo, não só como servos, né, mas agora nós somos unidos, né, não apenas como um servo ao seu Senhor ou como um discípulo ao seu mestre. Nós agora estamos unidos a Ele como um corpo. Amém? Um corpo unido a uma cabeça. Aleluia! Isso é muito mais, irmãos, aquilo que eles tinham, né, no Antigo Testamento. Né? Nós temos o privilégio de ter a revelação agora. Então esses pães falam da composição da igreja. Olha só, irmãos, é tão impressionante, né, nós olharmos como que às vezes nós temos um olhar tão julgador a respeito da igreja. Nós só vemos imperfeições, mas o Senhor vê a sua igreja como uma noiva gloriosa. Amém? O Senhor nos dê essa visão a respeito da igreja. O versículo 17 de Levítico 23 fala assim: das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Aí, irmãos, levedados se cozerão. Ixi, agora tem fermento aí. Primícias são ao Senhor. Então veja, o primeiro detalhe aqui que nós vamos ver a respeito da igreja nesta oferta de alimentos é essa expressão inicial do versículo 17: das vossas habitações trareis. Das vossas habitações. Ou seja, isso aqui indica para nós, irmãos, que a igreja é composta por pessoas terrenas. É das vossas habitações. Amém? Das vossas habitações trareis. Os pães deveriam vir das suas habitações. Ou seja, deveriam ser preparados nas casas e não no templo. A vida da igreja, irmãos, ela começa nas casas. Amém? Ela se manifesta como testemunho nos nossos ajuntamentos, mas é das nossas habitações que procedem esses pães.
Então os pães eram preparados nas casas. E veja que isso não foi observado pelos judeus ao longo dos séculos. Eles passaram a preparar esses alimentos, essa oferta de alimentos no templo, em desobediência ao que Deus tinha falado. Então, aqui nós vemos que Deus liga os pães com as casas, né? E não com o templo. Esse detalhe, irmãos, nos lembra que a igreja não é composta de anjos, mas de pessoas mesmo, de filhos de Adão, dos fracos filhos de Adão, dos indignos filhos de Adão, contudo, salvos pela graça de Deus. Amém? Amém? Então, irmãos, a igreja é feita assim, de pessoas que são imperfeitas, de pessoas que erram, de pessoas que às vezes ferem uns aos outros, mas salvas, ainda que fracas e indignas, salvas pela graça de Deus. Então essa expressão das vossas habitações mostra isso, que Deus escolheu formar a sua igreja de pessoas terrenas, de pessoas naturais que Ele salvou. Amém? E aqui ele fala, trareis, verso 17, trareis 2 pães de movimento. 2 pães nos falam de povos distintos. Em Efésios nós lemos que Deus fez de ambos os povos um. De ambos os povos Ele fez um para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Então veja, nós vamos celebrar a mesa do Senhor, a ceia, e é uma das coisas que você deve trazer à memória. Quando você parte o pão, você se lembra de que o Senhor fez de 2 povos um. Amém? 2 pães, povos distintos. O Senhor reconciliou 2 povos em um mesmo homem, fazendo a paz. Amém? Então agora, não somos mais judeus e gentios, não é mesmo? Como nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, agora nós somos filhos de Deus. O Senhor batizou em um corpo essas raças diferentes, fazendo um novo homem. Aqui também diz 2 pães de movimento. Não está escrito aqui, mas a tradição, os judeus eles gostavam de ir até além do que estava escrito. Eles acrescentavam mandamentos. Mas esse mandamento dos judeus, que não está na Bíblia, mas é uma coisa da tradição, tem sentido também. Eles falavam que os pães deveriam ser preparados em vasilhas diferentes, com trigos que eram colhidos separadamente, para enfatizar mesmo essa distinção que o Senhor fez e depois dessa união que Ele fez. Então, faz sentido, né? Porque essa prática deles ilustra essa verdade da igreja, né? 2 povos distintos que eram inimigos, mas agora são um corpo, um novo homem. Irmãos, é possível nós termos inimigos na igreja? É possível nós termos divisão? Termos irmãos que nós não podemos conviver? Irmãos, isso é realmente ir na contramão de tudo que nós temos visto, de tudo que o Senhor proveu. Aqui também fala, no verso 17, de 2 dízimas de farinha serão. Então veja, Pentecostes é associado com a colheita do trigo, como eu falei, né?
Uma diferença interessante entre a cevada e o trigo, isso, irmãos, eu pesquisei isso no Pai dos Bu, para ver se era assim mesmo. Irmãos, é isso mesmo. Isso é botânica pura, que eu vou falar para vocês. Pentecostes é associado à colheita do trigo, certo? Enquanto que primícias é associada à colheita aos primeiros frutos da cevada. E existe uma diferença muito interessante entre a cevada e o trigo. A cevada, quando ela está pronta para ser colhida, ela curva a sua cabeça, por uma questão da própria constituição da planta, né? O fruto maduro faz com que o caule fique mais flexível, então ela inclina a sua cabecinha para baixo, a cevada. O trigo, pela construção dele, quando ele está maduro, ele fica levemente inclinado, mas diferente da cevada. A cevada curva a sua cabeça e o trigo permanece em pé, levemente inclinado. Então a cevada, ela é uma ilustração, ela nos fala do Senhor na sua encarnação. Cabeça inclinada, fala de humilhação. Jesus na sua humilhação, na sua encarnação. Enquanto que o trigo fala dele na sua exaltação, ressurreto. Amém? É interessante também, uma outra coisa, que a gente vê essa distinção, quando o Senhor feriu o Egito com a praga da saraiva, das pedras, a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 9, que a cevada foi ferida, mas o trigo não. Né? Nos ensinando mais uma vez, que Cristo padeceu uma vez, a cevada ferida, mas agora, ressurreto, ele nunca mais será afligido ou maltratado. Amém? O Senhor jamais será ferido novamente. Amém? Então esses dois pães, sendo de trigo, veja, a outra oferta de alimentos eram pães de cevada. Aqui nós temos pães de trigo. Esses pães de trigo destacam então para nós o caráter celestial e glorioso da igreja. Ah, irmãos, deixemos de ter um olhar natural para a igreja. Se você tiver um olhar natural para a igreja, você só vai ver imperfeição nos irmãos. Você só vai ver dificuldade. Você vai só ter críticas para tecer a respeito do culto, a respeito dos irmãos, a respeito de tudo que diz respeito à igreja. Então lembre-se disso. Esses pães, sendo de trigo, nos falam do caráter celestial e glorioso da igreja. Associada com Cristo na sua exaltação, nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Amém? Nós somos transportados do reino natural, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Estamos já caminhando para o fim, mas alguns poucos detalhes aqui que eu queria destacar para os irmãos. Aqui, uma coisa importante, né, que eu já dei o spoiler aqui no começo. Levedados se cozerão. O que quer dizer isso? Irmãos, infelizmente, isso nos lembra que nós somos pessoas corrompidas. Nós somos pessoas corrompidas. Nós, ainda que salvos, nós estamos naquele processo que nós vemos lá nos asmos. Nós estamos num processo de santificação. Quando nós olhamos para o nosso irmão e o julgamos, e olhamos as suas imperfeições e o desprezamos, nós estamos colocando numa condição de que nós já somos perfeitos e esquecemos que somos pessoas corrompidas também. Essa nova oferta de alimentos poderia conter fermento. E interessante que nenhuma das outras ofertas de alimentos era permitido o fermento. Por quê, irmãos? O fermento representa o quê? Representa
corrupção, o mal, não é mesmo? E as ofertas queimadas ao Senhor representam a vida perfeita do Senhor, em que nunca houve nenhum defeito. Lembra que nós comentamos que ele foi examinado e nenhum defeito nele, nenhuma culpa se achou nele. Então, mas essa nova oferta de alimentos oferecida no Pentecostes, ela não era queimada, era uma oferta movida. Olha a diferença aqui. Essa oferta era movida. Por isso que o fermento era permitido nesta oferta. Então, esses pães, eles não representam a vida incorruptível de Cristo, por conta do fermento, mas representam a vida imperfeita da sua igreja. Então nós devemos nos lembrar, irmãos, na nossa vida de igreja, nossa vida comum com os irmãos, lembremos-nos da nossa fraqueza. Lembre que você é um pão levedado. Amém? Lembre da sua condição. A igreja, ela é gloriosa, mas ela é feita a partir de elementos indignos. Amém? E depois ele fala a expressão aqui, a última expressão do versículo 17: primícias são ao Senhor. Primícias são ao Senhor. O que isso quer dizer? Isso aqui, que essas primícias indicam que nós somos pessoas transformadas, ainda que indignas, fomos transformados pelo Senhor. No dia das primícias, na festa anterior, a oferta movida continha um molho das primícias, não é mesmo? Nós vimos na outra ministração. E no dia do Pentecostes havia o pão das primícias. São usadas duas palavras diferentes aqui para primícias. Uma palavra é usada no singular e outra no plural. Por que há essa distinção? A palavra é usada no singular, é derivada da palavra cabeça. Nós vemos isso uma referência a Cristo na sua glória, da sua ressurreição, constituído o cabeça da igreja, certo? A palavra está no singular porque ele está sozinho na posição de cabeça. Ninguém divide com ele. Por isso que a palavra primícia, naquela primeira menção, está no original no singular. Agora, no dia de Pentecostes, a palavra está no plural. Essa distinção não aparece na nossa Bíblia em português, mas no original sim. Por que em Pentecostes a palavra é usada no singular, ou melhor, a palavra está usada no plural? Porque essa palavra no plural era derivada da palavra primogênito. Aqui a palavra no plural refere-se não a Cristo, mas a nós, a igreja dos primogênitos. Hebreus capítulo 12. Assim, irmãos, o dia das primícias seria literalmente o dia do primeiro, primeiro molho colhido, ênfase em Cristo, que é o cabeça, o único cabeça da igreja. E no dia de Pentecostes, pode ser atribuído, irmãos, essa palavra no plural. Nós poderíamos dizer que o dia de Pentecostes seria o dia dos primeiros nascidos. Primeiro fruto nascido, ênfase no fruto que brotou, nós que compomos a igreja. Então nós somos os frutos que brotaram. Amém? A ligação dessa segunda palavra com o nascimento pode nos lembrar, ou melhor, deve nos lembrar, que quem compõe a igreja são os que foram nascidos de novo. Não há como compor a igreja sem ser nascido de novo. Às vezes nós queremos forçar, Queremos forçar uma situação, queremos que a pessoa venha na marra. Mas a Bíblia fala que o ímpio não permanece na congregação dos santos. Não adianta. A pessoa precisa nascer de novo.
para compor a igreja dos primogênitos. Amém? E para finalizar aqui, irmãos, queria falar sobre os sacrifícios. Nós vemos aqui no versículo 18, que 18 e 19, que junto com esse pão eram oferecidas várias ofertas de animais que eram sacrificados. Oferta de holocaustos, a expiação de um bode e oferta pacífica de 2 cordeiros. O que significa isso? Por que tinha que ter essa oferta desses animais também, sacrifício desses animais? O que isso significa? Significa, irmãos, simplesmente que nós só podemos ser aceitos pelo Senhor, ou seja, era uma oferta de movimento, né? Nós só podemos ser movidos diante do Senhor se estivermos acompanhados desses sacrifícios. Esses sacrifícios falam de Cristo, do sacrifício que Ele realizou na cruz por nós. Então, não há como nós sermos aceitos fora de Cristo. É necessário que haja essa oferta, esse sacrifício, para que nós sejamos aceitos. Então, quando nós estamos juntos, quando nós falamos da igreja, lembre-se de que foi necessário o sacrifício de um inocente, de um cordeiro sem mancha, para que nós fôssemos aceitos diante do Senhor. Então nós não podemos nos aproximar do Senhor e nem ser aceitos por Ele, por nada do que nós fizemos. Amém? Então, essa nova oferta de alimentos representa nós, nos representa a igreja. Que nós possamos realmente, irmãos, quando considerarmos, né, esse assunto da igreja, não nos gloriarmos de nada do que fizemos. Nada. Nós só somos aceitos porque junto com essa oferta de movimento foram sacrificados essas vítimas aí. Sangue foi vertido para que nós possamos ser aceitos. Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar, né? Pedir que o Senhor realmente nos dê clareza da sua palavra. Havia um assunto para nós considerarmos aqui sobre a questão da cega, né? Que não deveria ser cegado o campo dos campos, mas iria se estender muito. Nós podemos retomar isso no outro dia. Amém, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre essa palavra que nós ouvimos. Rogamos a Ti, Senhor, que de fato, Senhor, venhamos ter visão celestial. Entendermos, Senhor, que não foi por mérito nosso, nós não conquistamos essa posição diante do Senhor, porque fizemos alguma coisa por merecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite estar na Tua presença. Nós que somos este pão levedado, nós que somos indignos, mas aceitos pelo Senhor. Obrigado por fazermos parte, por compormos a Tua igreja, o Teu corpo, o Teu testemunho. Obrigado por ser o único cabeça entre nós. Ó Deus, queremos dar valor, Senhor, naquilo que somos em Ti, naquilo que o Senhor conquistou por nós. Ó Deus, e assim amarmos uns aos outros, e assim não desprezarmos aqueles por quem Cristo morreu. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos essa vida ressurreta, Senhor, essa vida realmente de serviço e de amor uns pelos outros. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus.